já sentiu um frio esquisito antes de entrar num avião? Como se uma voz dentro de você dissesse, não vai. Eu senti isso naquele dia. Embarquei, sentei na poltrona, olhando o céu cheio de nuvens pesadas, ouvindo o ronco dos motores. Pessoas riam, crianças corriam, comissários passavam com sorrisos. Tudo parecia normal, mas um medo que eu não explicava crescia no peito. O avião, chamado Águia do Sul, ia decolar. O piloto disse que seria tranquilo, que logo chegaríamos. Quis acreditar, mas meu coração batia forte. Uma voz na cabeça avisava, olha bem, tem algo errado. Não ouvi, e aquele voo mudou tudo. Essa história vai te fazer temer o céu. Não é só sobre medo, é sobre o que a gente ignora e paga caro. Embarquei no avião, um modelo antigo, mas que parecia resistente. Sentei na janela, olhando nuvens pesadas, cinzentas, como se fossem engolir tudo. O cheiro de café vinha do corredor e o ronco dos motores era baixo, quase calmo. A cabine tinha gente de todo tipo. Um casal na frente planejava a viagem, rindo. Uma senhora ao lado segurava um livro, mas só olhava para o nada. Uns jovens atrás tiravam fotos, falando alto. Uma criança pequena, com uma fita vermelha no cabelo, brincava com um bicho de pelúcia, mas às vezes parava e fixava o teto, como se visse algo. Tentei relaxar, mas um peso no peito não saía. O piloto anunciou o voo. Senhores e senhoras, aqui é o comandante. Vamos decolar em breve. O voo deve ser tranquilo, com uma ou duas turbulências leves. A voz soava firme, mas notei um comissário apertando o carrinho de bebidas, nervoso. As luzes da cabine brilhavam e o avião começou a rolar na pista. O ronco dos motores cresceu e segurei a poltrona, tentando me convencer que era só medo de voar. Mas não era. Sentia algo errado que não explicava. A decolagem correu bem. O avião subiu e as nuvens cinzentas ficaram mais perto. Fora, o céu escurecia, com relâmpagos piscando ao longe. Na cabine, as pessoas estavam calmas. O casal abria uma revista. A senhora lia o livro devagar. Os jovens ouviam música nos fones. A criança desenhava num caderno, mas às vezes olhava o teto com olhos grandes. Fechei os olhos, tentando ignorar o frio no peito. Mas ele só aumentava. Minutos depois, o avião sacudiu. Foi leve como um solavanco. O piloto falou, pessoal, só uma turbulência normal. Fiquem com o cinto apertado. Mas a voz dele tremia um pouco. O avião sacudiu mais forte. As luzes piscaram e um zumbido agudo veio dos motores, sumindo rápido. Olhei pela janela e o céu parecia mais escuro, como se a noite chegasse cedo. Um comissário passou pelo corredor, com o rosto pálido, olhando o teto como se ouvisse algo. O clima mudou. As conversas pararam. O casal se olhou, segurando as mãos. A senhora fechou o livro e murmurou, como se rezasse. Os jovens tiraram os fones, olhando em volta. A criança abraçou o bicho de pelúcia, com a fita vermelha brilhando na luz fraca. Meu coração batia rápido. O zumbido dos motores voltou mais alto e um cheiro de metal quente invadiu a cabine. As luzes piscaram de novo e um grito ecoou do fundo do avião. Virei para trás, tentando entender. Um homem estava de pé, gritando, cadê ela? Minha mulher sumiu. A poltrona ao lado dele estava vazia, com o cinto solto. A mochila dela ficou no chão, como se tivesse evaporado. Pessoas ao redor olhavam, confusas. Uma comissária correu até ele, tentando acalmar, mas o homem gritava, ela estava aqui, não saiu. O avião sacudiu forte e todos seguraram as poltronas. As luzes apagaram por segundos, deixando tudo escuro. Quando acenderam, a criança com a fita vermelha sumiu. O bicho de pelúcia ficou no chão com a fita solta. O pânico explodiu. Gente gritava, procurando quem sumiu. Um comissário tentou o rádio, mas só tinha estática. O
piloto não falava. O avião tremia como se uma tempestade invisível batesse nas asas. O cheiro de metal quente cresceu e um calor esquisito entrou. Pela janela não via nuvens, só um escuro que parecia mexer. Vivo! A senhora murmurava mais alto, olhos fechados. Eles sabem, eles vêm. Não entendia, mas sentia um frio que não era do ar-condicionado. O avião começou a descer rápido. O chão parecia fugir e o ar sumia, como se a cabine tivesse sem oxigênio. Pessoas choravam, rezavam, seguravam quem estava perto. O casal na frente se abraçava. Os jovens gritavam. A senhora murmurava sem parar. O comissário caiu no corredor com o rosto branco. O rádio chiava com uma voz que não era do piloto. Vocês escolheram, gelei. O avião sacudia mais e um barulho rouco veio dos motores, como se quebrassem. De repente, as luzes apagaram. Um som de metal se retorcendo encheu a cabine, como se o avião fosse esmagado. Gritos e choros se misturavam. Meu corpo era jogado contra a poltrona, sem controle. Um cheiro de queimado entrou, tão forte que fazia tossir. As luzes de emergência piscavam, mostrando rostos desesperados. O casal estava abraçado. A senhora segurava o livro como salvação. Os jovens pediam ajuda. Tentei respirar, mas o ar estava pesado, quente. Então, um impacto brutal. Um barulho ensurdecedor, como se o mundo quebrasse. O avião bateu no chão, derrapou, levantou poeira e fumaça. Tudo ficou confuso, escuro. Depois, silêncio. Um silêncio pesado que doía. Abri os olhos, sentindo dor em cada parte do corpo. Estava vivo, mas machucado. Destroços do avião espalhavam-se ao redor. Poltronas rasgadas, malas abertas, pedaços de metal tortos. Vi gente caída, alguns gemendo, outros quietos demais. O cheiro de fumaça e terra molhada enchia o ar. Estava numa floresta densa, com árvores altas e névoa cinza. O céu parecia cinzento, sem estrelas, só nuvens pesadas. Tentei me levantar, mas as pernas tremiam. Nos destroços, vi uma sombra alta, sem rosto, parada entre as árvores. Não tinha olhos nem boca, mas parecia me olhar. Pisquei e sumiu. Meu coração disparou. Tentei chamar alguém, mas a voz saiu fraca. Ouvi passos atrás de mim. Virei rápido, mas não havia ninguém. Só o vento que sussurrava algo que eu não entendia. Outros sobreviventes apareceram, andando entre os destroços. Uma mulher com o braço sangrando, um homem com o rosto sujo de terra, uma comissária com lágrimas nos olhos. Éramos poucos, uns 10 ou 12. A mulher chorava, dizendo que perdeu o marido no voo. O homem tentava acalmar, mas tremia. A comissária olhava os destroços, como se buscasse respostas. Sentia o mesmo medo deles, mas também percebia que a floresta não era normal. O ar pesava e o silêncio parecia vivo, nos observando. A noite caiu rápido, mais rápido do que deveria. O frio aumentou e a névoa engrossou. Fizemos uma fogueira com pedaços do avião, tentando nos aquecer. Mas barulhos começaram, sussurros baixos, como vozes falando de longe. Às vezes pareciam risadas, outras choros. Ninguém falava, mas todos ouviam. A mulher abraçava os joelhos, murmurando que queria sair. O homem olhava as árvores, segurando um pedaço de metal como arma. Tentei não olhar a floresta, mas sentia algo me chamando. Na primeira noite, sonhei com a senhora do voo. Ela estava na cabine com o livro aberto, mas as páginas eram brancas. Olhava para mim e dizia: "Vocês abriram a porta." Acordei suando, com o coração batendo forte. A fogueira quase apagou e a comissária fixava a floresta, pálida. "Você ouviu?" perguntou. Antes que eu respondesse, um rangido veio dos destroços, como se o avião se mexesse. Fomos ver, mas não achamos nada. Só a mochila do jovem que sumiu, no chão, com uma fita vermelha rasgada.
No dia seguinte, tentamos sair da floresta. Andamos horas, seguindo uma trilha que parecia clara. Mas voltamos para os destroços. Era como se a floresta nos prendesse. O homem ficou bravo, jogando o metal no chão. Isso tá errado. Não é normal. A mulher chorava, dizendo que via o marido nas árvores. Tentei manter a calma, mas sentia algo me olhando. Via sombras mexendo no canto do olho, mas quando olhava, sumiam. Na segunda noite, uma luz apareceu. Era vermelha, fraca, pulsando como um coração. Vinha dos destroços, perto da asa quebrada. A comissária quis ir, mas o homem segurou ela. Não vai, é perigo. A luz dançava como se fosse viva e sumiu após minutos. Mas os sussurros ficaram mais altos, dizendo coisas que eu não entendia. Um sobrevivente que mal falava começou a murmurar, olhando o nada. De repente, correu para a floresta, gritando. Tentamos seguir, mas não achamos ele. Só pegadas que paravam no meio do nada. Os dias se misturavam, a fome apertava, o cansaço pesava. A floresta parecia brincar com a gente. Objetos sumiam e apareciam em outros lugares. A mochila com a fita vermelha surgiu numa árvore, depois no chão, depois sumiu. A mulher dizia ouvir o marido chamando. Sonhava com a senhora, sempre com o mesmo aviso. Vocês abriram a porta. Acordava com rangidos de metal, como se o avião falasse. Uma noite a comissária sumiu. Não havia pegadas nem sinal. Só o cachecol dela, preso num galho, com uma mancha vermelha. Na última noite, a luz vermelha voltou, mais forte. Pulsava nos destroços e uma música baixa, triste, vinha dela. Parecia um canto, mas não humano. O homem quis destruir a luz, mas eu segurei ele. Não toca. É pior. A música chamava, como se quisesse a gente perto. Sentia um frio na alma, como se algo quisesse me puxar. As sombras estavam mais perto, com olhos vermelhos na névoa. Não sei o que aconteceu depois. Só sei que corri, tropeçando, até não aguentar mais. Aquele voo não foi só um acidente, foi um aviso. Sentia o medo antes de embarcar, mas não parei. A vida é frágil e a gente ignora os sinais. Todo mundo já sentiu um frio esquisito, uma voz dizendo, para. Mas acha que é besteira, que tá tudo bem. Aquele voo mostrou que ignorar o medo custa caro. As sombras, a luz, os sussurros. Não sei se eram reais, mas vieram porque não ouvi meu coração. Ser forte é parar, prestar atenção antes que algo te leve para o escuro. Não sei se saí da floresta, mas carrego aquele céu comigo. E você? O que você ignora que tá te chamando? Não deixa o medo te puxar. Escolhe ouvir o coração, antes que seja tarde. Se o voo maldito te deu arrepios, deixa um like pro coração nas sombras. Comenta, o que te dá medo num voo? Inscreva-se para mais histórias que assustam e fazem pensar. Compartilha com quem curte mistérios, quem já sentiu um frio esquisito antes de viajar. Clica no sininho para não perder nossos vídeos.